Tchau, amores! Sejam muito bem-vindos ao canal Crochê com Gato. Você está assistindo mais uma videoaula do nosso projeto especial Biblioteca do Crochê. São as aulas desenvolvidas especialmente para você que quer aprender crochê do zero e para você que já sabe fazer crochê, mas quer elevar os seus conhecimentos nessa arte milenar. Os nossos vídeos sobem toda sexta-feira aqui no canal. Hoje a gente vai aprender a tecer este ponto que se chama Favo de Mel. O crédito deste livro que estamos usando como base para as nossas amostras está na descrição do vídeo. Para a gente construir esse ponto, a gente precisa de um múltiplo de 5 mais 1, ok? Então aqui na minha base eu fiz um cordão de correntinhas inicial com múltiplos de 5 e depois eu acrescentei mais um ponto no final. Esta é a soma para este cordão inicial. Após isso, eu fiz mais uma correntinha e saltei essa última correntinha feita e fui colocando ponto baixo em cima de cada correntinha até chegar ao final. Portanto, a soma que eu tenho aqui de pontos de base é referente a múltiplos de 5 mais 1. Aqui, vamos contar juntos quantos pontos de base eu tenho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Porque 15 é um múltiplo de 5 e mais uma correntinha totaliza 16 pontos de base. Agora a gente vai analisar esse gráfico e ver o que ele está nos pedindo para construir o ponto favo de mel. Então, aqui eu fiz o cordão inicial de correntinhas, da forma que eu expliquei para vocês, múltiplos de 5 mais 1. Depois, mais uma correntinha para virar, ponto baixo em cima de cada uma dessas correntinhas feitas. E agora a gente vai continuar juntos a partir da carreira número 2. O gráfico está me pedindo uma correntinha para virar e 2 pontos baixos nos primeiros 2 pontos de base. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, agora, uma correntinha, virei a minha amostra e 2 pontos baixos aqui nesses primeiros 2 pontos de base. Então, até aqui, muito simples. Tudo isso já foi explicado para vocês aqui na Biblioteca do Crochê, então eu não vou me repetir na construção da base. Então, fiz os 2 pontos baixos do início da segunda carreira, como pede o gráfico. E agora o gráfico me pede para criar um arco com 5 correntinhas, saltar 2 pontos de base e vir no ponto de base em seguida, fazendo um ponto baixo e fixando assim este arco. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Saltamos 2 pontos de base e no ponto de base seguinte fazemos um ponto baixo para fixar este arco apenas feito, dessa forma. Após esse ponto baixo, ele me pede mais 2 pontos baixos e em seguida repetir o arco e depois 2 pontos baixos. Então, vamos construir essa carreira juntos exatamente da forma que o gráfico está nos pedindo. Então, aqui eu fiz o ponto baixo para fixar o primeiro arco e tenho que fazer mais 2 pontos baixos nos próximos 2 pontos de base. Então, 1 e 2. Agora, eu vou criar mais um arco. Então, 5 correntinhas, salto 2 pontos de base, venho no ponto de base seguinte e fixo aqui com um ponto baixo este arco que eu acabei de fazer. E assim eu tenho o segundo arco. Agora, novamente, 2 pontos baixos nos próximos 2 pontos e vamos fazer o último arco. Então, 5 correntinhas, salto 2 pontos de base, venho no ponto de base seguinte, fixo este arco e faço um ponto baixo neste ponto de base para fixar este arco que eu acabei de fazer. E aqui me sobra o último ponto de base, que é onde eu vou inserir a minha agulha e fazer
o último ponto baixo dessa carreira. Então, vejam que se vocês fizeram a contagem certinha dos pontos de base, a gente vai ter uma amostra matematicamente perfeita. Começamos com 2 pontos baixos, finalizamos com 2 pontos baixos. Aqui na minha amostra eu tenho 3 arcos. Agora a gente vai para a carreira número 3 e para isso vamos ver o que o gráfico está nos pedindo. Para a carreira número 3 ele me pede uma correntinha e um ponto baixo em cima deste último ponto baixo feito. Então vamos lá. Vamos fazer uma correntinha, viramos a nossa amostra e aqui a gente tem o último ponto baixo que a gente fez na carreira anterior e é aqui que a gente vai fazer o primeiro ponto baixo dessa carreira. Após isso, ele me pede para fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos dentro de cada arco desta carreira. E aqui, naqueles 3 pontos baixos que a gente fez na carreira anterior, a gente vai fazer só um ponto baixo no segundo ponto baixo do grupo de 3 pontos baixos da carreira anterior. Então, essa carreira, a carreira número 3, é só ponto baixo até o final da carreira. Então, vamos lá, vamos fazer exatamente o que o gráfico nos pede. Então, eu estou aqui com o primeiro ponto baixo feito, eu não vou trabalhar este segundo ponto baixo, eu vou ignorar ele, vou saltar direto para dentro do arco e fazer aqui 5 pontos baixos. Todos aqui dentro deste arco, fazendo o contorno completo. Agora, eu cheguei aqui neste grupinho dos 3 pontos baixos da carreira anterior. Eu vou ignorar o primeiro ponto baixo e o terceiro. E aqui neste ponto do meio é onde eu vou inserir a agulha e fazer um ponto baixo. Vejam que eu apenas contornei o arco com pontos baixos. E agora eu vou repetir isso nos próximos 2 arcos que eu tenho aqui nessa carreira para preencher. E aqui neste grupinho de 3 pontos baixos, eu vou fazer o ponto baixo só aqui neste ponto do meio. Fiz então os 3 arcos e agora eu tô chegando no final da carreira, que vai ser idêntica ao início. Então eu vou saltar esse ponto baixo que tá aqui grudadinho no arco da carreira anterior e eu vou fazer um ponto baixo aqui no último espaço de ponto de base. Então, vamos fazer dessa forma e assim concluímos a carreira número 3. Gente, uma dica, aqui a gente está construindo este ponto favo de mel e a gente vai criar a amostra e criar a textura. Mas se vocês fizerem apenas essa parte, até esse ponto que a gente está e cortar o fio, isto aqui vocês podem costurar na emenda de um vestido, de uma blusa, de uma saia, porque esses espaços também funcionam como casinha de botão. Então, por exemplo, vocês têm uma blusa que tem uma abertura nas costas e tem um espaço para colocar um botãozinho. Vocês podem fazer esta amostra até esse ponto, obviamente na altura, né, da fenda da blusa ou da saia ou do vestido, dessa abertura, aonde vocês vão depois costurar os botões na outra fenda, na outra lateral, e isso daqui funciona como casinha de botão nas roupas, ok? Então vejam que incrível como existem várias funcionalidades para este ponto favo de mel. Dito tudo isso, vamos para a carreira número 4. O que o gráfico está aqui nos pedindo? Ele está nos pedindo para iniciarmos a carreira com 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas e fixar este primeiro arco lateral com um ponto baixo no segundo ponto baixo aqui do arco. Então, vamos fazer exatamente isso. Então, aqui encerramos a carreira número 3 e para iniciar a carreira número 4, o gráfico está nos pedindo 6 correntinhas. Então, 3, 4, 5, 6, virei a amostra.
e ele me pede para vir no segundo ponto baixo deste primeiro arco, fazer um ponto baixo. Então, a gente tem aqui o último ponto baixo que a gente fez, vamos ignorar. O último ponto baixo que a gente fez no arco da carreira anterior, a gente ignora e a gente vem neste ponto baixo seguinte, insere a agulha e faz um ponto baixo. E agora, depois de ter fixado este primeiro arco da lateral, a gente faz mais 2 pontos baixos nos pontos seguintes e depois 5 correntinhas e repete estes 3 pontos baixos em cima do próximo arco. Então, vamos lá fazer exatamente dessa forma. Então, aqui eu tenho um ponto baixo feito, vou fazer mais 2, 1, 2 e 3. Agora eu vou fazer mais um arco, isso significa 5 correntinhas. Novamente, eu vou fazer o ponto baixo para fixar esse arco no segundo ponto baixo aqui do arco da carreira anterior. Então, eu salto todos esses pontos de base. Aqui eu tenho o primeiro ponto baixo e aqui eu tenho o segundo ponto baixo do arco da carreira anterior. E é aqui que eu vou inserir a agulha, fazer um ponto baixo para fixar esse arco e agora mais 2 pontos baixos nos próximos 2 pontos de base. Vamos repetir mais um arco aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5. Salto então todos esses pontos de base e aqui no segundo ponto baixo do arco da carreira anterior, a gente insere a agulha e faz um ponto baixo. E novamente, mais 2 aqui na sequência. Então, são sempre 3 pontos baixos após fazer um arco. E agora, a gente está chegando na lateral e no final da carreira. Então, a gente está aqui, nesses últimos 3 pontos baixos feitos. E para encerrar a carreira, ele me pede 2 correntinhas e um ponto alto triplo ou duplo, como vocês quiserem chamar. Eu sei que isso daqui é um ponto alto duplo ou triplo porque ele tem esses 2 risquinhos que cortam o corpo deste ponto. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. 2 correntinhas. Para fazer o ponto alto duplo ou triplo, como vocês quiserem chamar, tem hora que eu chamo de duplo, tem hora que eu chamo de triplo, eu faço 2 laçadas aqui na minha agulha. E eu tenho que fazer esse ponto alto aqui no último ponto da carreira de base. Então, o último ponto ele tá aqui, este ponto baixo da carreira anterior. É aqui que eu vou inserir a agulha e fechar de 2 em 2 essas laçadas, né, por 3 vezes. Dessa forma. Agora, para a próxima carreira, carreira número 5, é de novo aquela carreira de pontos baixos. Então, a gente vai fazer uma correntinha, virar a nossa amostra, a gente faz um ponto baixo em cima da cabeça deste ponto alto triplo que a gente acabou de fazer na carreira anterior, e aqui a gente faz o primeiro ponto baixo. No espaço das 2 correntinhas que a gente fez aqui no final da carreira anterior, a gente faz 2 pontos baixos. E agora, aqui, a gente faz o ponto baixo naquele ponto baixo do meio do grupo desses 3 pontos baixos da carreira anterior, assim como fizemos na carreira número 3. Dentro do arco, mesma coisa, 5 pontos baixos dentro de cada arco e o ponto baixo aqui no meio deste ponto baixo do grupo de 3 pontos baixos da carreira anterior. Vamos fazer assim por essa carreira e a gente se encontra aqui no final para finalizar ela juntos. Cheguei ao final da carreira número 5, eu fiz aqui o último arco, fiz o último ponto baixo aqui no grupinho desses 3 pontos baixos da carreira anterior e aqui temos aquele primeiro arco lateral que a gente fez na carreira anterior. O gráfico está me pedindo para, dentro dele, fazer 3 pontos baixos para encerrar essa carreira. Então, 1, 2 e 3. Aqui, este resultado que temos é o resultado da amostra feita até a carreira número 5. A partir da carreira número 6,
vocês vão repetir a carreira número 2, depois a 3, depois a 4 e depois a 5. Novamente, volta aqui para a carreira 2 e faz a carreira 2, a carreira 3, a carreira 4, a carreira 5, até atingir a altura desejada da sua amostra. E quanto maior você fizer, mais você vai ter o desenho dos favos de mel. Então aqui eu expliquei a execução deste gráfico, a gente aprendeu a ler esse gráfico juntos, que ele é lindíssimo, essa textura de pontos, e esta é uma composição de pontos, uma trama de pontos que fica muito bonita para tecer bolsas de verão, blusas de verão, sharps de verão. Então é o que mandar a criatividade de vocês. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vocês sabem que aqui no canal Crochê com Gato, a gente acredita que o futuro é feito à mão. E para a gente crescer essa comunidade cada vez mais forte e bonita, te convido a curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder as nossas aulas, porque além da Biblioteca do Crochê, temos também tutoriais completos aqui no canal. E assim estaremos cada vez mais unidos na beleza, na arte do feito à mão. A gente se vê na próxima semana. Um beijo e tchau, tchau!